Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente está com uma convidada especial no início da nossa live. Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos todos aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito gostosa. Nossa convidada já está aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa... Que dia é hoje? Em terça, né, Paulinho? Terça. Nessa terça-feira com cara de outono, que sinceramente é uma estação que não é minha preferida. Eu sou mais primavera, mais verão. Como eu falei, a nossa convidada já está aqui. A gente vai falar, por exemplo, sobre pintar uma parede, restaurar um móvel, trocar uma planta de vaso ou de lugar em casa. Quem não gosta de fazer mudanças? A casa da gente parece que pede, né? Que a gente atue, mude um pouco nesses tempos de pandemia, então nem se fale. Todo mundo mudando tudo. Eu, pessoalmente, não mudei a casa, mas mudei quadro de lugar, enfeite de lugar, tirei coisas, enfim. Claro, né? A gente está mais tempo em casa. É sobre essas coisas e muitas outras que a gente vai falar hoje com a Cris Campos, que é uma especialista nesse assunto. Bom, a Cris é jornalista, escritora, apresentadora e criadora do primeiro blog de decoração do Brasil. Eu sempre acompanhei o trabalho dela, acho muito interessante, acho criativo, charmoso, enfim, é um assunto que eu pessoalmente gosto muito. A Cris é autora de 5 livros e na TV ela participou de alguns outros programas, mas principalmente em 3 temporadas do programa Decora, no GNT, que é outro programa que eu gosto bastante. Cris atua também como palestrante, sempre com um olhar voltado no assunto morar, e ela faz parte do time de professores da School of Life, que é aquela escola montada em Londres pelo Alain de Botton e aqui no Brasil pela Jacques de Botton. É uma escola de pensamentos, de estudos da alma, é muito bacana, adoro a School of Life. Então é isso, a gente vai chamar a Cris agora, e eu não sei se a Clarinha vai querer ficar ou vai nos deixar. Olá! Cris! Tudo Nossa, bom? quanto tempo, hein? Nossa, nem fala, nem vamos contar o tempo, né? Eu acho que a última vez já faz uns 3 anos, É pelo verdade. menos. Foi lá na Você- Casa Glamurama, não Na foi? Casa Glamurama, exatamente. Nossa, que sempre tinha um agito bom ali, né? É. Outros tempos, né? Outros tempos. Muita aglomeração, muitos drinks, Olha a muitas melhor coisas. peça de decoração aqui da minha casa. Ai, que fofa! Como ela chama? Clarinha. Clarinha, que fofura. Ela só veio dar o ar da graça. Cris, antes de tudo, seja muito bem-vinda. O Obrigada. assunto que a gente vai falar hoje, que é a sua especialidade, é um assunto que eu acho que todo mundo, nessa pandemia, né, ficou tão ligado, não só porque a gente estava preso em casa, mas porque os referenciais mudaram, né? O que era importante para a gente mudou, o que faz sentido mudou, o que, o que merece nossa atenção mudou. Tudo mudou, né? Está mudando ainda, né? Está Nossa mudando. Senhora. Cris, como que você define morar bem? O que quer dizer morar bem? Ó, morar bem, para mim, na minha vida, sempre foi morar no lugar que eu desejei morar. Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa loucura, né, da casa própria, e aí você, de repente, nada contra a casa própria, mas se vê morando num lugar, às vezes, que você não gosta, porque é o lugar que dá para Preso, você né? comprar, exatamente, aí você Preso. fica preso naquele financiamento, 300 mil anos, etc. Então, isso eu escolhi como opção de vida. Assim, eu sempre morei em casas alugadas, nunca pude comprar uma casa até hoje, espero poder comprar uma hora,
Mas eu fiz essa opção da casa alugada porque eu sempre quis morar no lugar que eu queria morar. Então, isso já é um bom começo. Por exemplo, eu seria uma pessoa muito menos feliz se eu morasse num bairro que eu não pudesse andar a pé, por exemplo. Para mim, isso é muito importante, estar num lugar que eu possa caminhar, que eu possa conversar com meu vizinho, que eu esteja perto de outros lugares que eu gosto de ir. Então, o morar bem começa, acho que, pela escolha do lugar que você escolhe morar, mais do que pelo interior da sua casa ou do seu É apartamento. interessante. Que bairro você mora aqui em São Paulo? Eu moro há 7 anos, agora eu acabei de fazer 7 anos no Alto da Lapa, Ai, que é que um delícia. Em bairro casa. em casa, que eu Ai, que delícia. nunca tinha visitado, porque a Eu Lapa conheço. não é uma passagem, né? Não era uma passagem habitual. E quando eu descobri aqui, por conta de um amigo que morava aqui no bairro, eu falei, não, quero morar lá, bairro com pracinha, né? Com uma vida que eu gosto de levar, de sair. Eu tenho minha vizinha fofa, que a gente troca a fruta pelo muro. Para mim, isso é muito prazeroso. Você tem um pedaço de jardim, hortinha, Tem, essas coisas? tenho horta, tenho árvore, tem pé de manga, Ai, que banana. delícia. Então parece que eu estou num sítio, assim, é bem gostoso. Eu gostei desse primeiro referencial de que morar bem começa de uma certa maneira, não de fora para dentro, mas de uma outra sensação que não a decoração, Sim. exatamente, mas talvez do pertencimento, né? De estar num lugar, de fato, né? Porque é o lugar que você mora, é para onde você volta todo dia. Agora é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então, onde a gente está é muito importante. Assim, eu tive a felicidade de morar em bairros que eu sempre gostei. Eu morei em Higienópolis um tempo, que é um bairro encantador. Eu morei em Pinheiros, eu morei em Perdizes. Eu tenho uma vida um pouco nômade, assim, mas todos esses bairros tinham essa característica em comum, de poder andar a pé, de poder reconhecer o vizinho, de ter árvore, né, de ter planta. Isso é muito importante para mim. Você acha que dá para ter uma sensação boa assim também, morando em apartamento? Total. Quando eu morava em Higienópolis, em Pinheiros, essa é a primeira casa que eu moro. Eu sempre morei em apartamento. E eu gostava de morar, era engraçado, quando eu ia procurar apartamento, eu sempre procurava os andares baixos, porque eu gostava de estar na copa das árvores. É onde eu Então, moro. que é o Eu que eu moro acho uma numa casa alegria. na árvore, É, cercada de árvores, porque meu andar é baixo. exatamente, eu acho uma delícia, porque você escolhe, eu preferia isso do que o skyline, do que ter uma vista à distância, eu queria estar pertinho de uma copa de árvore. Muito gostoso. Mais uma vez, eu acho que isso tem a ver com acolhimento. É quase que, Totalmente. não é? Com ouvir passarinho, né? Dá uma sensação, assim, lembra a casa dos meus avós, que era cheia de planta também. Então, isso eu sempre busquei. Aliás, eu acho que, né, começando, já que a gente começou falando da Day School of Life, né, uma coisa meio sessão de terapia, eu acho que eu sempre busquei nas minhas casas, até hoje, e acredito que eu vou buscar para sempre a casa dos meus avós, que é a casa, que é a minha casa da infância, né? Então eu só moro em casa antiga, em apartamento antigo, que isso me dá um conforto, mais do que assim o último grito da arquitetura, eu prefiro estar num lugar que tenha chão de taco, sabe? Eu também. Isso tem a ver com câncer, lua em Tenho câncer. ascendente em câncer. Total, grita, né? Esse ascendente em câncer. Eu sou assim, eu tenho lua em câncer. Então, o signo de câncer é essa coisa do aconchego, né? Do conforto, de se sentir acolhida, do acolhimento. Exatamente. Cris, fala de alguns clichês na decoração desses lugares comuns que a gente deve evitar, porque eu acho que qualquer clichê deve ser evitado em texto, na vida ou na decoração. Totalmente. Você sabe que eu lembrei de um clichê essa semana em outra live, que é o clichê do porta-retrato, né? Que é uma coisa engraçada, que parece que toda casa tem que ter um porta-retrato. Não que eles não sejam lindos, eu amo coleção de porta-retrato, por exemplo. Mas tem certas coisas na decoração que parece
que são obrigatórias, assim. Como assim você não tem porta-retrato na sua casa? Como Eu assim detesto. você... Eu não tenho um porta-retrato Eu na minha tenho um que eu casa. ganhei, que está lá escondido, porque ele é de prata antigo, desse tamanho. É uma peça de Linda, né? antiquário. Então, eu tenho esse, mas as minhas fotos de família, tudo, estão todas soltas. Tem uma foto do meu pai muito comigo, que está aqui na mesa de madeira, perto do lugar onde eu acendo as velas de Shabat, né? De sexta-feira, e tá envolvida num plástico com clips. Eu gosto de espalhar as fotos de um jeito diferente. Eu gosto de foto emoldurada, eu gosto de moldura apoiada nos móveis, eu gosto de Sim, foto na geladeira, eu fiz um mural. Isso é um clichê, mas assim, tem que as engraçado, fotos do né? filho na geladeira. Mas o porta-retrato eu acho que essa coisa de você. Sabe o que eu acho que é o clichê mais fácil da gente cair? O da Qual? disposição dos móveis. Porque Posição. a gente se acostumou tanto assim, né? O sofá, o tapete na frente, alinhadinho, 20 Uma mesa centímetros baixa. abaixo, uma mesinha baixa, duas poltroninhas do lado, a cama de casal com duas mesinhas de cabeceira idênticas do lado. Tem os clichês de arrumação de casa que eu acho que a gente tem meio. Quando a gente quer ter uma casa mais divertida, mais descontraída, eu acho que a gente tem meio que a obrigação de mexer. Por que não, de repente, um tapete envesado na sala? Por que não um sofá tortinho que faça sentido ali na sua decoração? Eu gosto muito eu costumo falar muito em cenografia doméstica. Eu gosto muito mais do termo cenografia do que do termo decoração. Porque a cenografia é uma coisa temporária, né? Mutável. É para aquele show. E eu acho que a vida da gente é um pouco vários dias de show, né? Tem o dia que você tá dramática, tem o dia. Tem o dia não, né? A gente está falando de uma coisa um pouco mais perene. A fase que você tá mais dramática, a fase que você tá com o filho pequeno, a fase que você tá muito no clima de fazer jantares românticos, que você tá namorando. Então, esses cenários, se a gente consegue mudar eles de acordo com a fase que a gente está vivendo na vida, a gente acaba tendo uma casa muito mais divertida e que tem muito mais a ver com o que você está sentindo naquele momento. Quando a gente tem uma sensação, acho que de desconforto com o espaço, pode reparar que tem alguma coisa ali que está não sintonizada com o seu aqui e agora. Você começou a live falando, né, que você mexeu objetos de lugar. Eu acho que todo mundo teve esse momento arrasta móveis, né, na pandemia. E segue tendo. Por quê? Porque a gente começou a conhecer melhor o nosso espaço. É Então a verdade. gente fala, por que eu tenho isso nessa posição? Será que essa semana mesmo eu estou aqui no meu estúdio? A mesa estava de frente para a porta. Eu falei, mas por que eu vou ficar de frente para a porta se eu posso ficar de frente para o jardim? E umas coisas que você só percebe porque agora eu estou trabalhando bastante nesse meu estúdio. É, faz todo sentido. Se a gente está falando em pandemia, né, que a gente resolveu olhar mais para a casa da gente, tudo. Quais foram as grandes transformações, mas não aquelas que têm a ver com o home office, é claro, né? O home office, a casa virou o home office, então isso já inclui uma iluminação diferenciada para o trabalho, para os encontros no Zoom, etc. e tal. Fora isso, o que mais foi transformado durante a pandemia? Eu acho que para quem tem filho pequeno como eu, essa questão da escola, né? Porque a casa também é a escola, né? Então, de repente, você tem que conciliar, por exemplo, vou dar um exemplo bem do que eu estou vivendo hoje. Meu filho tem uma babá que cuida dele enquanto eu estou trabalhando, e nesses tempos a gente optou por ela não vir. Ela está lá resguardada, a gente está aqui resguardado, e eu tenho uma mãe super presente, né, que é a avó do meu filho, óbvio, e a gente teve que reconfigurar a casa, por exemplo, para eu poder fazer essa live. Ela tá num outro espaço da casa brincando com ele. De manhã ele tem aula
no estúdio do meu marido, que também trabalha em casa. Então a gente teve que fazer a casa funcionar de uma maneira que, tipo, quando a minha mãe está aqui comigo para me dar uma força com meu filho, para eu não ter live interrompida, a gente consiga ter esse distanciamento, consiga ele também não ficar impedido de brincar. Ele ter o espacinho dele para estudar com tranquilidade, longe dos meus telefonemas. Então, acho que toda essa dinâmica teve que ser revista para que todo mundo ficasse bem, né? Para que casais que estão trabalhando juntos em casa pudessem, sabe, não ter tanta zona de atrito, né? Porque é difícil, né? A gente trabalhou em redação a vida inteira, de repente a casa virou meio que uma redação, com todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Aquele ambiente meio caótico. Então, acho que a gente aprendeu a ir. Tá, eu posso fazer uma estação de trabalho na cozinha, então é lá que eu vou ficar mais tranquila, vou fazer lá. Onde que meu filho vai ficar mais confortável, ter uma luz boa para ele estudar? É ali que ele vai. Então, a gente aprendeu a gerenciar não só uma casa, gerenciar toda uma operação, né? A gente virou gestor de operação em casa. Sim, e que nem você falou, né? Qual é a palavra que você usou? Não sei o que, cênica, o que você falou? Cenografia. Cenografia. Também, e mudando a cenografia, não só para a função, mas para a função naquele dia, né? No dia de live, Sim. no outro dia você não precisa ficar lá no lugar da live, né? Exatamente. Gozado, essa mobilidade eu acho que é bem-vinda, porque tirou a gente da zona de conforto, né? Totalmente. Fez a gente ficar mais solto e fez a gente aprender, primeiro, que tudo é possível, né? Até aparecer um vírus desse que ninguém imaginou. Nossa. Então, que tudo é possível. O que tira a gente de qualquer lugar de conforto, joga a gente naquele negócio, naquela brincadeira que a gente fica voando, né? E fica aquele ar lá. Que fica flutuando. É meio Enfim. isso mesmo. É uma boa imagem assim do que a gente está vivendo agora. E qual é o truque, né? Qual é a dica que você dá para criar esses espaços múltiplos? O que tem que analisar? Eu não tenho mobília fixa. Eu sempre falo para as pessoas que, como eu sempre mudei muito de casa e isso foi uma opção de vida, eu falei, é uma bobagem eu fazer um móvel planejado, né? Já que daqui a pouco eu vou querer mudar de casa, ou enfim, ou porque eu quero estar mais perto de um trabalho, ou porque eu quero ter mais espaço, enfim, ou estar num lugar mais movimentado. Então eu fiz essa opção da mobília móvel, não foi uma opção consciente no começo, foi uma coisa prática, simplesmente prática, mas que com o decorrer do tempo eu permiti isso, que além de eu poder transportar minha casa para vários espaços, eu consigo configurar a casa de maneiras diferentes com os mesmos móveis. Então, por exemplo, eu tenho estantes na minha cozinha hoje, que eu uso para guardar louça aberta na cozinha, que já foram de um antigo escritório num apartamento. Eu tenho cristaleira que virou roupeiro nos quartos. Então, eu consigo, com as mesmas peças, criar composições diferentes. E isso eu sempre falo que é a casa Lego, né? É você lembrar de quando você brincava de casinha, né? Tá, o que eu posso fazer com essa peça? Ela pode guardar louça, mas ela também pode guardar toalha, ela também pode guardar uma coleção de objetos favoritos que eu tenha. Então, isso muda o olhar para casa, quando você tem uma mobília solta. Hoje eu fui na minha dentista e aí ela tem um gaveteiro antigo, bem tipo antiguidade, não é vintage. Antiguidade, móvel lindo. E em cima ela deixou uma bandeja com água, chá, essas coisas. E as gavetas abertas estavam as xícaras. E os olha que legal. Eu achei tão legal. Fofo, e aí ela pode fechar quando ela termina para não empoeirar. Super bacana isso. Mas é um móvel que jamais serviu para isso, né? Você vê, ela deu um outro significado. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que tem a ver, a gente fala muito de sustentabilidade, né? Você significar um móvel, você transformar um móvel ou simplesmente recuperar, né? Mudar a pintura, mandar fazer uma laca, enfim, aproveitar o que você já tem de outras formas é uma atitude super ecológica, né? Eu acho que eu vou mudar o meu 4G que eu tô, tá? Nossa, tá bom.
Meu, tá bom. A sua imagem tá meio assim. Ah, é? Peraí, deixa eu olhar se. Porque eu tô no 5G aqui também. A internet, É. ela às vezes. Melhorou um pouquinho ou não? Eu tô te vendo bem. Não, por enquanto estamos bem, estamos bem. Tá, me Qualquer coisa eu te fala. aviso. É, Para se qualquer você tá coisa. bem, tá melhor do que para mim. Tá É, ótimo. Um tema que eu acho que muita gente deve te perguntar, senão eu estou aqui perguntando. Ah, quem vai fazer uma mudança na sua casa ou no seu escritório, ocupar um lugar novo? Você acha que a gente deve contratar alguém especializado em Feng Shui? com certeza. Assim, Você é a porque favor disso? totalmente. Na realidade, eu sou a favor de qualquer coisa que movimente energias. E no momento, por exemplo, eu trabalho muito com a Karina, né? Com a Karina Vargas, que é do Estúdio Glória e que é minha parceira no projeto Casa e Glórias, que eu faço com ela toda semana. E ela manja muito de Feng Shui. O que eu tenho aprendido com ela de coisas legais, de posicionamento de objetos, de mexer com as energias em casa, assim, eu acho que não é nem mais uma questão de acreditar, é uma questão de entender que tudo tem uma energia. E quem sabe muito de Feng Shui, quem tem o conhecimento, pode te ajudar nisso. De repente, A uma Karina estudou bastante isso? estudou, ela manja muito de Feng Shui, ela dá Paulinho, depois vamos consultoria. procurar, É, Karina, perguntar para você, a gente vai te perguntar, porque eu tinha uma pessoa muito legal que fazia o Feng Shui da Casa Glamurama, é. todas as vezes, quando a gente ia mudar, às vezes dava uma reciclada, e aqui da minha casa, mas ela infelizmente morreu. Oh, meu Deus. Faz uns 2 anos. Então, eu vou querer chamar alguém, vou atrás de você para saber. Legal. Então, Então, você acha que a acho gente... muito interessante o Feng Shui. Dizem que em Hong Kong não tem um escritório que abre sem ter passado antes por Feng Shui. E também em lojas, que é uma técnica chinesa, né? Sim, é chinesa. Uma Porque tem prática. coisas que a gente nem sabe, né, Joyce? Tipo, o que tinha embaixo da casa que eu morava, né? Quem tá do meu lado? A energia, ela é uma coisa tão forte, né? Que não, a gente não precisa nem acreditar ou não, né? Que no Brasil a gente toma banho de sal, Sim. muda a lua. É uma coisa, os índios têm todo esse conhecimento das ervas, né? Dos cheiros, dos Do incensos Palo e tal, Santo, do nossa, palo eu agora santo. uso direto o Palo Ai, Santo. não, uma delícia, isso já muda tudo. Eu vou te mostrar daqui a pouco o tamanho do incenso que eu fiz com as ervas aqui do jardim, que é uma Quero coisa que ver. eu acendo numa assadeira, assim. Porque é isso, a gente está cercado de energia. Você não sabe se teu vizinho está bem, se a pessoa que entrou na sua casa está bem, se você trouxe da rua alguma coisa, se É, você está contaminando o ambiente, porque às vezes a gente fica lá com aqueles pensamentos malucos, você mesmo é uma agente contaminadora do astral, né? claro. Então, eu acho que é uma maneira da gente ficar atento. Tudo que tem a ver com energia faz a gente ficar mais atento. Tem uma coisa também que na pandemia eu acho que ocorreu bastante, que é pintar as paredes de casa, né? Acho que as pessoas ficaram um pouco mais ousadas também e resolveram, às vezes, mudar a cor da parede. Quais os critérios que a gente deve usar vamos por uma parede de casa? Como é que a gente escolhe a parede acertada para a gente ousar numa cor? E o que a gente deve evitar para não errar? Ó, essa temporada, isso que você falou é 100% verdade, assim, eu trabalho muito com uma marca de tintas e eu sou palestrante dessa marca e tenho uma palestra de cores, né? Então eu falo muito da história de pintar a casa, que também tem a ver com isso, com mudar o astral, com configurar a casa para o momento que você está vivendo e etc. Eu estou fazendo assim porque, meu, as pessoas ficam mandando mensagem e tampa o seu rosto, assim. Enfim, eu acho que assim, as pessoas realmente perderam o medo, começaram a perceber, olharam, já que essa parede está meio ruizinha, vamos dar um jeito aqui. Bom E isso, né? é muito legal. E começaram a colocar mais a mão na massa, inclusive, porque era uma coisa que as pessoas tinham muito medo. Pintar uma parede, na real, se você for ver, lógico, se não for uma parede que está destruída, que você precisa maciar ela inteira, é uma coisa muito simples, né? E que as pessoas, o principal medo que eu conversando com as pessoas percebi é assim, o medo de errar. Ai, mas e se eu escolher uma cor que não der certo? Aí então Alguém você. está sugerindo aqui cor palha, que é bom pintar a casa
de cor palha. A palha é um neutro, né? Uma cor que combina com tudo. Mas quando a gente quer ousar, o pior que. Então, o começo de tudo é assim: o pior que pode acontecer é pintar de branco de novo. Então, se você tem uma cor que você quer muito, por exemplo, estou olhando o vermelho da sua blusa, eu estou muito numa fase de cores quentes. Aqui no meu estúdio tem uma parede laranja e rosa, né? Eu queria essa potência da cor. Você pode começar com uma cor um pouco mais suave, ou se você quero pintar de vermelho. Escolhe um lugar que é o test drive. O test drive mais comum é o lavabo, né? Que é o que todo mundo faz. É no lavabo que a gente coloca papel de parede, que a gente pinta o forro, porque normalmente é um lugar pequenininho, que a gente coloca uma cor mais forte. Então, assim, se você está morrendo de medo de errar, começa por um lugar pequeno ou O por uma lavabo da parede Casa única. Glamurama é justo. A gente fez Feng Shui lá, né? O Ah. lavabo da Casa Glamurama é um vermelho vinho, né, Paulinho? É um vermelho meio vinho, meio italiano, meio terracota, lindo. E a entrada da Casa Glamurama, assim, antes de entrar na casa, é toda verde. Sabe Sim. verde Brasil? Verde, né? Que a Muito cor, ela traz essa potência, né? Então, quer dizer, se você tá com medo, primeiro saiba que o pior que pode acontecer é pintar de branco. E depois é isso, vai começando por ambientes menores. Eu tenho muito essa experiência de ouvir as pessoas falando que quando você começa e acerta e percebe a influência da cor, aí você fica mais animado e aí vai, entendeu? A hora que você perdeu esse medo, você se joga ali e faz as mudanças que forem necessárias. E tem outro bloqueio que, além das técnicas, que eu acho que as técnicas são as coisas mais fáceis de aprender. Eu acho que o bloqueio que a gente tem na hora de escolher uma cor para casa é o medo do que o outro vai pensar. Então, eu tenho um exemplo que eu até falo, a minha mãe está aqui, se bobear, ela está até ouvindo, mas ela já sabe, porque eu falo isso na cara dela também. Eu lembro que um dia eu estava pintando a minha sala de rosa, porque eu tenho uma loucura com rosa. Então, eu tenho vários lugares da minha casa pintados de vários tons de rosa. E aí, eu pintei minha sala de um rosa clarinho, assim, que eu gostei. Estou lá pintando, de repente ela me liga, né? E eu sou mãe, né? Você é mãe, a gente sabe o quanto a gente é invasiva às vezes, né? Ela falou: minha filha, o que você está fazendo? Eu falei: tô pintando uma parede de rosa. Mas que rosa? Um rosa X, mãe. Um rosa. Quando você vier aqui, você vai ver. Mas será que não seria melhor você pintar como alguém que está aqui fala de palha? Eu falei: mãe, a casa é minha, eu pinto a cor que eu quiser. Quando você vier aqui, você tem suas próprias conclusões. E aí a gente fica nesse bloqueio assim: minha mãe vai vir aqui, vai me gongar. Minha sogra, o que vai pensar se eu fizer uma entrada do apartamento vermelha? A gente tem umas bobeiras assim de restrições que a gente mesmo se impõe. Então, acho que esse medo que a gente tem não é só de errar, mas é também do que o outro vai pensar, sabe? Sim. Será que a pessoa vai me achar cafona? Será que a pessoa vai me achar ousada demais? Será que ela vai achar que eu tô louca? A gente Mas fica inventando na casa umas da gente, a coisas. gente conseguir isso, fica difícil, Aonde né? vai conseguir? Exatamente, né? Cris, quais foram ou quais estão sendo os objetos de desejo dessa temporada de isolamento social? Fora cafeteira, air fryer, essas coisas. Assim, objeto de decoração, de cenário. Eu acho que roupa de cama, não sei se configura cenário, mas eu acho que as pessoas nunca investiram tanto em boas roupas de cama, boas toalhas, coisas que dão aquele conforto imediato, um bom roupão, coisas que você usa em casa e que às vezes a gente deixava para lá, sabe? De ter, sei lá, uma pantufa deliciosa, de ter um tapete mais fofinho, de ter mais almofadas. Eu acho que a parte que ganhou mais na pandemia foi essa parte do conforto. Inclusive no home office, as pessoas investindo, por exemplo, em cadeiras mais ergonômicas. Tudo que tem a ver com conforto e com beleza, eu acho, virou objeto de desejo, assim, de você estar prestando atenção no belo. As pessoas quiseram muito também fazer paredes, pensar mais em o que colocar nas paredes, em como enfeitar isso melhor. Eu acho que foi meio uma corrida em busca do belo e do conforto. Olha a Silvia Popovic aqui.
Oi, Ê, Silvia! Ela tá Silvia! te dando oi aí. Nossa, tudo bom? Quanto tempo? A Silvia foi o primeiro programa de TV que eu participei na vida, foi no programa da Silvia Popovic, que Que eu tinha legal! uma coluna lá que eu falava de decoração. Foi uma experiência muito legal na minha vida, que eu nunca vou Bom, ela esquecer é a que... rainha da TV, né? A Silvia é maravilhosa na TV. Não, foi demais, Maravilhosa. foi muito legal. Que bom te ver aqui, Silvia. Então, a gente falou de lençol, dessas coisas. Eu acho que, numa escala um pouco menor também, as pessoas se ligaram muito em velas perfumadas, óleos essenciais, Cheirinho, sim. cheirinhos. Sim, tudo que melhore a experiência dentro de casa. E fora isso, né, teve o que a gente faz dentro de casa também. Eu nunca fiquei tão entusiasmada de fazer uma compra do supermercado como agora, né? Porque você pensa, você fala, bom, já que não estou indo no lugar que eu gosto tanto, já que eu não posso viajar e experimentar uma coisa diferente, a gente começou a trazer esses sabores para dentro de casa, né? Não é à toa que deu essa loucura da cozinha, né? De todo mundo ir para a cozinha, de todo mundo, porque a gente precisa suprir esse desejo de alguma maneira, né? Então, acho que as pessoas começaram a experimentar coisas novas, ingredientes diferentes, e isso é um super luxo, eu acho, sabe? É, De eu escolher concordo com coisas você. boas para fazer em casa. É. Além de pintar as paredes, né? Você acha que as pessoas começaram também a fazer trabalhos tipo de marcenaria, ou sei lá, restaurando pequenas restaurações? Você sentiu isso? Eu senti, assim, eu sigo muitas pessoas enfim, que são fortes no do it yourself ali. Tem um menino que é incrível, que ele chama Matheus, que teve até tem um programa, acho que até no GNT agora, que chamava, eu não lembro o nome do programa, mas enfim, que ele transformava essas coisas. E a gente percebeu que as pessoas começaram realmente a fazer mais coisas. O que aconteceu? No começo, principalmente, a gente tinha o fim de semana para ocupar, né? Agora a gente já está mais com tudo aberto, né? Mas é uma escolha pessoal de cada um ir ou não nos lugares. Mas principalmente no início da pandemia, a gente se viu tendo que preencher fins de semana em casa. E nesse momento deu o surto. Ah, vai, eu mesma vou lixar essa porta. Ah, eu posso pintar esse móvelzinho. Vou costurar alguma coisa. Porque a gente tinha que preencher um fim de semana inteiro que a gente estava super acostumado a ter toda sorte de distrações, né? De festinha do filho, a fazer uma compra, a visitar alguém, né? E de repente a gente se viu com esse tempo, falou como ocupar isso. E a gente voltou um pouco a essa origem marceneira, claro, quem Sim. tem afinidade, né, com o assunto. Eu queria dar um oi para a Sônia Sirotsky, que apareceu aqui. A Sônia mora lá em Porto Alegre. Ela me deu um oi aqui, mandei um oi para ela. É tão gostoso, né? Essa história de live que as pessoas falam, ah, em live. Bom, todo mundo está grudado nas lives e gostando, né? E gostando, porque não é uma entrevista, né? Eu sempre digo, É é uma uma conversa com a conversa. participação de todo mundo. Você saúda as pessoas que estão aqui, você responde as dúvidas das pessoas. É a nova TV, né? Eu acho, Tenho eu uma adoro. amiga, a Bia Aidar, que está em quase todas também minhas lives, quando ela pode, quando ela não está trabalhando, e ela fala que é o chá da tarde. Total, é isso. A gente conversando aqui com muita gente junto. Eu acho uma delícia também. Cris, mudando um pouco a rota, que profissionais que influenciam o seu trabalho, ou não é o seu trabalho, o seu olhar, que arquitetos, que decoradores você acha inspiradores, que fazem sentido, que fazem a diferença? Ai, tem tantos. Eu gosto muito da Naomi Abe, que é uma mulher que sempre me inspira em casa cor. Aliás, teve um momento, você falou Ela é da cor. brasileira? Ela é brasileira. Ela assina sempre um ambiente muito grande da Casa Cor. Ela é descendente de orientais, provavelmente japonês, né, Abi?
E ela tem um trabalho muito bonito, assim, de cores, de mistura de materiais, de tudo que eu gosto. O trabalho dela é um trabalho que eu gosto muito. Depois te passo o arroba dela. Ela é uma Tá mulher ótimo. que eu admiro demais. Eu gosto muito, assim, eu tive a sorte de trabalhar com Rosenbaum e com Maurício, que são pessoas muito legais. Também admiro muito o trabalho de cada um deles. São trabalhos completamente diferentes um do outro, mas foram pessoas que também me deram essa oportunidade da proximidade, de poder ter um outro olhar pelas coisas, né? Cada um com a sua especialidade. E com as conversas, principalmente o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa muito Nossa, interessante de conversar, né? e Então, sobre o Brasil inteiro, né? quando a gente ficava se arrumando ali, sabe? Tinha sempre uma conversa boa. De gente de fora, assim, a Martha Stewart, você vai zoar comigo, mas assim, sempre foi minha ídola. Assim, eu comecei a fazer a casa da Cris querendo ser a Martha Stewart, porque ela tinha essa, desde o Sem começo, tornozeleira, né? sem, pelo amor, sem os crimes, exatamente, sem os crimes incluídos no pacote. E, aliás, tem uma história engraçadíssima com ela, que quando eu conto, assim, muitas pessoas quase não acreditam, mas eu te juro que é verdade. Que naquela época eu sempre segui muito ela, e quando eu lancei o blog, o meu blog tem 17 anos, né? O seu também tá aí, Ela né? tem 21. 21, exatamente. A gente começou meio próximo ali, né? E a internet era isso, era um mato, né? Não tinha nada, só tinha site, não tinha blog, não tinha nada. E aí a gente acompanhava pelas revistas e pelo site, né? E aí, eu uma época trabalhava, eu já estava com o blog montado, e eu fui para Nova York passar umas férias. E eu falei, eu preciso conhecer a redação da Martha Stewart. Mas eu obcequei. Aí peguei meu fax e mandei uma carta para a diretora de redação que chamava Pilar. Nunca vou esquecer o nome dela. Mandei, falei, escuta, eu sou jornalista brasileira, amo a Martha Stewart, tenho um blog, tarará, quero muito visitar a redação. Posso? Como é que faz, né? Toda redação, às vezes, tem essa abertura. Tem essa abertura. Bom, comecei esse processo, sei lá, 2 meses antes de viajar, tomei um solene não. Tipo, não estamos agora com isso. Aquela coisa americana, né? Ai, não me aborreça, não tenho tempo para isso. Não, não pode. Aí nessa viagem aconteceu duas coisas maravilhosas. Uma, assim, começou que eu estava no avião lendo uma Vanity Fair que tinha a Martha Stewart com o cachorrinho preto dela, que ela tinha um pug, que era justamente a matéria sobre a libertação dela. Ela estava de tornozeleira e estava circulando por Nova York novamente, né? E eu fui lendo essa matéria no avião. Chego lá, sei lá, segundo dia de Nova York, eu passo aonde, sem querer, em frente à redação da Martha Stewart. Vejo aquela bandeira, né? Que eles têm aquelas bandeiras ali, Martha Stewart, quase desmaiei. Fui lá dar uma tentadinha de novo, falei, ai, deixa eu entrar, tal. Nada, sem sucesso. Menina, uns 2 dias depois, eu fui para uma feirinha no Village. E Encontrou com ela. quem eu encontro? A própria. Juro, se eu tivesse encontrado o Bono Vox, eu não tinha ficado tão emocionada. Mas eu lembro que encontrei ela, eu fiquei assim, parece, tipo, eu só queria te dar oi. Eu lembro que ela estava com um amigo, imagina, ela recém-libertada ali com aquela tornozeleira. A primeira coisa que o amigo dela fez foi no pictures. Eu falei, tá bom, eu não vou tirar foto. Não tinha nem celular nessa época, eu tinha ido com uma camerinha digital, né? E aí eu fiquei feliz que eu dei oi para ela. Falei, oi, Martha Stewart, sou muito sua fã. E fui. Então esse foi um sonho realizado, que eu consegui encontrar a minha ídola, e eu acho que foi muito a força do pensamento. Eu queria tanto ir que eu encontrei a mulher sem querer Que bom. na feirinha, né? Foi Foi por demais. merecimento. Nossa, Quando foi você muito começou a legal. falar de cores, né? Da importância que na sua casa você gosta de. Você pôs laranja com rosa choque, que eu também adoro, acho anos 70 esse casamento. Eu lembrei da Neza César. A Neza trabalha muito bem com cores, né? Ela é incrível. Muito bem. A Neza é minha amiga de adolescência. Eu Desde os amo a 15 anos a Neza. gente é amiga. A Neza foi uma das minhas primeiras ídolas de cor. Eu lembro que ela fazia muito Casa Cláudia. Eu conheço ela agora pessoalmente. Tive a sorte de conhecer por um amigo que também é designer. Aí ele é super amigo dela e me apresentou, e a gente teve esse prazer. Eu tinha trabalhado com o marido dela, com o Divitz, né? Que ele Sim, você trabalhava na Abril.
Quando eu trabalhava na Abril, ele fazia fotos para a Elle, eu trabalhava na Elle, então eu tinha conhecido, mas ela é tipo musa master das Ela cores. trabalha muito bem cores, essa É, cenografia, essa coisa que dá para mexer, né? ela é maravilhosa. E sobre jardinagem, vamos falar um pouquinho. O que você pode dizer dessa mania nacional que virou, ah, ah, que foi virar, né, mãe de plantas, pai de plantas? Eu acho tudo isso muito engraçado. Eu, por exemplo, virei uma mãe de plantas. Aqui minha casa virou. Cada vez que eu saio muito pouco, quando eu saio na rua, eu volto com algum vasinho, Com bebê alguns planta. vasinhos. E aí eu já me peguei indo atrás de begônia maculata desesperadamente. Consegui umas lindas que estão enormes aqui na minha casa. Aí meu filho me deu esse ano uma begônia escargot. Então a gente começou a cuidar de plantas como se fosse uma grife, né, de bolsa, né? Sim, total, virou objeto de desejo. Aquele ficus lirata virou tipo, tem uma Louis É enorme, Vuitton. né? Caríssimo, virou grife total. Você fez uma ótima comparação. Assim, tem umas plantas que viraram objeto de desejo. Já que a gente não pode desfilar por aí com as nossas bolsas, a gente ostenta as ficus liratas. Tem uma outra planta que eu não sei o nome, que tem umas bolinhas. Você já viu essa aqui? Begônia maculata, eu A tenho duas lindas. begônia, pronto, essa virou, tipo, eu não sabia que tinha esse nome. Que as bolinhas, eu falei, gente, como pode uma folha com bolinhas? É muito fashion essa As planta, minhas né? ficaram lindas na pandemia. Elas eram uma planta assim, desse tamanho, né? Da Ah, mesa, assim. Agora elas estão desse tamanho. Justamente gigantes. porque bate sol e tem árvore. Enfim, eu virei uma biruta das plantas. Essa coisa da planta, as pessoas começaram também primeiro foi uma saudade de parque, né? A planta, eu sempre achei muito triste uma casa sem plantas, né? Porque a planta, ela naturalmente traz uma coisa, mas tinha muita gente que não cuidava de planta justamente porque passava 12, 13 horas do dia fora de casa com o apartamento fechado e não tinha condição de cuidar de uma planta, a planta precisa, não é lenda isso, né? Precisa de um Não, cuidadinho ali, eu de acabei de ela. ficar, antes da live, eu fui ver meu berçário. E aí Meus bebês. eu falei para a moça que trabalha aqui comigo, a Vilma, eu falei, Vilma, a alfazema está meio murcha. Posso pôr água? Porque ela entende muito mais do que eu. Ela falou, pode pôr água, mas eu vou pôr lá atrás, amanhã ela vai voltar linda. E assim, Porque pega o tem essa. carrinho, leva os bebês lá para o outro berçário. É uma coisa de dar atenção, né, à planta. Você ficar atento. Tinha uma planta minha que está agora aqui na minha janela que estava morrendo no banheiro. E quando eu comprei, falaram que ela era uma ótima planta de banheiro. Tá Mas acho vendo? que não estava batendo uma luz suficiente. Botei na janela, menina, juro, em 2 semanas ela multiplicou. Então a gente começou a prestar mais atenção também nesses ciclos, né, das plantas. Acho que e é gostoso quando você percebe que você consegue fazer a planta sobreviver, Nossa né? Senhora, é muito Dá bom. um Eu prazer, gostei, né? tô gostando dessa experiência. E tudo planta esquisita. Na minha casa não tem planta comum, só tem planta esquisita. Eu gosto. Naomi Abe, ó, a Silvia também falou da Naomi. Naomi Abe está aqui. É, é uma Paulinho, eles pediram querida. o nome dos arquitetos, não da planta. Eu estou aqui administrando com o Paulinho as respostas. Ah, tá. É. Tem gente, ainda tem esse tipo de gente, que monta a casa só para ou para receber ou para postar nas redes e não para viver exatamente. É um erro recorrente isso? Sim, eu acho que isso, aliás, é um dos grandes ensinamentos dessa pandemia, porque a gente, por muito tempo, fez a casa para o outro ver. A casa muito mais voltada para quem você ia receber em casa do que voltada para o que realmente você gosta. Tem gente que compra um determinado tipo de móvel porque pega bem. Eu tenho uma história muito legal disso, que um amigo meu, publicitário, uma vez foi na minha casa de Pinheiros, quando eu morava num apartamento lá em Pinheiros. E na cabeça dele, porque eu falo de decoração, porque eu sou interessada no assunto e etc.,
Ele criou uma fantasia na cabeça dele que a minha casa ia estar lotada de objetos de design. Que, sei lá, eu ia ter uma mesa super arrojada, que eu ia ter as cadeiras assinadas por um, por outro, e etc. E aí foi impossível ele disfarçar a cara de decepção quando ele viu uma casa que era uma casa Pra normal, morar, assim, né? sem nenhuma ostentação, mas uma casa bonita. Eu sempre tive casas bonitas, casas bem cuidadas, mas que não tinha essa conexão direta com tipo o último grito da moda. Porque para ele achava que isso ia ser normal. Aí depois ele falou: ah, aquele dia que eu fui na sua casa, até desculpa, porque ele ficou assim quando ele entrou. Como assim não tem nada de design? Então, é engraçado, eu nunca pensei na casa assim, ai, vou ter, eu falo sobre decoração, então eu tenho que ter a cadeira do fulano na minha sala. Não, eu sempre pensei que a casa tinha que ser a minha casa. Eu herdei vários móveis, eu comprei móveis que eu tenho há muitos anos e que são coisas que tem a minha casa. Nada, óbvio que eu quero objetos de design também, mas eu nunca pautei, usei isso como pauta para criar a minha casa. Faz todo sentido. Quem é mais ligado em casa? Geralmente é mulher, né? O homem também é muito ligado. Ah, homem, tem muito homem que é ligado. A maioria, a maioria dos homens não, tipo o homem básico brasileiro, vai, vamos falar assim para sermos delicadas. É o cara que, ah, não, eu quero jogar futebol, eu quero não sei o que, não Uma quero saber de cerveja. decoração, uma cerveja e tal. Mas é óbvio que tem uma grande população de homens morando sozinhos ou não, independente de classe social, que é ligado sim. Eu tenho vários seguidores, homens, que me mandam fotos incríveis das casas deles. Parada. Então, tem muito homem que cuida, e quando o homem resolve cuidar da casa, cuida também tão bem quanto qualquer outra pessoa, assim, porque é meio uma assinatura ali, um trabalho. E eu acho muito interessante ver casas de homem, porque é uma outra lógica, né? A casa masculina é uma outra dinâmica, é uma outra lógica de Sim, distribuição de imóveis e tal. Então, eu mas é acho muito muito interessante. interessante. Tem um arquiteto também, que agora você falando em coisa masculina, que eu lembro, que é o Davi Bastos, né? Um arquiteto baiano que trabalha muito em São Paulo. Gosto Ele muito morou dele. uma época num apartamento na Barão de Capanema, nos Jardins, antes dele morar nesse que ele está agora. E o apartamento era extremamente masculino, era maravilhoso. Era tudo em tom de cinza, caque. Era lindo, mas bem masculino. É bonito É quando o uma homem outra. também imprime. A sua personalidade ali no espaço. É muito. Do mesmo jeito que eu conheço donos de casa que tem casa super de vovozinha, que também tem esse resgate, assim, sabe? De ter mesa na cozinha com toalha xadrez, tudo cuidadinho, porque tem as referências também, mas Sim. é muito bacana, assim, eu acho que isso está mudando, é uma das coisas que está mudando muito, sabe? Não é só coisa de mulher. Claro que ainda tem mais mulher ligada no assunto, mas tem muito homem interessado e tem muita coisa feita para homem nesse mercado de decoração hoje. Cris, a gente falou agora um minuto atrás, estava falando de móveis assinados, que eu não sei quem pensou que ia chegar na sua casa. E tem gente que gosta de um móvel assinado, um móvel antiquado, um móvel antigo, carésimo, e não tem dinheiro para investir nisso. Como é que deve investir em quê, então, para não ficar no óbvio? Olha, a gente está numa fase que tem muita cópia, né, de tudo. Eu acho, assim, que a cópia, quando usada com parcimônia, tipo, não te tira nada, porque às vezes você gosta, óbvio, se você tem dinheiro para investir numa peça original, que a gente sabe que custa caro, invista, é um investimento. Do mesmo jeito que você investe em arte, que você investe num bom tapete de qualidade, etc. Mas às vezes você tem um desejo da forma. Então, por exemplo, a cadeira Inis, que se encontra em qualquer lojinha de bairro, qualquer loja de decoração, qualquer home center, qualquer fast decor, você encontra uma Imis. É um grande exemplo disso. É uma cadeira que ela tem um apelo muito da forma.
Aí você vai falar, não vou ter, vou abrir mão disso, porque eu não posso comprar uma Imis original. Então, tem um pouco disso, sabe? Com parcimônia nas escolhas. Se é o seu desejo, vá, entendeu? Mesmo que seja a acessível da loja de fast decor, tudo bem, entendeu? Não vai passar vontade, porque eu vejo muito. Muitos desses desenhos das IMES já venceram, né? Não tem mais patente. Não tem, Então, por não isso que são mais tem. cópias. São tão Já, verdade, né? já Porque, na perdeu o verdade, o limite. original dessas poltronas é que umas determinadas empresas tinham o direito de fabricar segundo preceitos determinados. Sim. Só que isso vence, depois de 100 anos, eu acho, vence. Que nem livro, né? Que depois É, vira, como é que chama? Quando domínio domínio público. público, exatamente. Então, acho que é isso, tem muito preconceito com cópia. Só que assim, a gente vive num mundo de cópias e, infelizmente, a cópia é inacessível. É lógico que eu sou contra, absolutamente contra, eu tenho amigos designers, de você pegar um design agora, que você acabou, tipo o E Rosenbaum, acabou copiar. de fazer e aí eu vou lá e copio. Isso é um absurdo, mas eu tô falando isso, de peças antigas, que às vezes te lembram uma coisa. É a parcimônia, sabe? É o caminho do meio. É você ter essa noção, né? De não mexer. Eu tenho grandes amigos que a gente sabe o esforço que é desenhar uma peça, criar uma peça. Então não é um incentivo à cópia. Mas é isso, a Imes você complementou perfeitamente. É uma peça já de domínio público. Então, essa, ok, você ter uma cópia, não tem problema. Mas você não E às vai comprar uma tem, cópia do Rosenbaum, né? às vezes tem uns, não brechó, como é que chama? Tem umas lojas que tem coisa de design antigo, às vezes muito caros, né? E às Mais vezes caros, tem às uns vezes que não. achados, mas É, às vezes tem uns achados, né? São lojas de antiguidade mesmo, mas que não são antiquários, né? Porque o antiquário tem muito mais pedigree, né? Mas tem lojas que vendem objetos antigos, originais, em ótimo estado, e que também é uma maneira de se investir numa peça decente. E também, Joyce, tem aquela coisa, você não precisa ter a casa inteira. Se realmente, tem gente que tem fetiche de carro, tem gente que tem fetiche de bolsa. Se ter uma cadeira original de um determinado designer é o seu sonho, vale a o pena. Paulinho aqui está Uma falando peça. que queria ter uma obra do Sérgio Eu Rodrigues. também adoraria. É, Eu amo o Sérgio Rodrigues. Um dia terei. Essa é uma que está na minha teremos. lista de desejos, porque ele é maravilhoso, né? Tem que começar com um banquinho, tem um banquinho dele. Tem que começar com coisa pequena. Exatamente. Quem, quem não pode contratar um decorador ou um bom arquiteto deve recorrer a que ou a quem para conseguir fazer uma casa nesse jeito que a gente está falando? Qual é o melhor caminho? Ó, se a gente estiver Revistas, falando, sites, redes sociais? eu acho que quando a gente está falando só de decorar, né? De fazer um projeto, que eu acho que um projeto de arquitetura ou de engenharia sem profissionais é meio caminho para o desastre, né? E pra você gastar muito mais dinheiro. Mas vamos falar de decoração. Quero arrumar minha casa, não estou com grana de contratar alguém para me ajudar nesse trabalho. Eu acho que a primeira coisa é você fazer um estudo de si mesmo. Porque a coisa mais difícil na hora de decorar uma casa é não saber o que você gosta. Vai Então, para o analista, é gasta um monte de dinheiro. não é meio que descobrir, é quase uma análise. Mas eu faço essa brincadeira que é o seguinte: pega um dia o Pinterest, que é a nossa maior ferramenta de busca hoje de boas imagens, né? Tudo que a gente quer tá lá. Abre o seu laptop, o seu iPad, o seu iPhone, sei lá o que for, abre põe uma taça de vinho do lado e começa a fazer um garimpo de todas as imagens que você fica absolutamente apaixonado. Então, mas focaliza num ambiente. Então, por exemplo, estou procurando banheiro. Aí eu bato o olho naquele banheiro com aquela banheira vitoriana, que é o meu sonho de consumo.
coloco na pastinha. Veja um banheiro que tem uma janela absurda, enorme, de casa de fazenda. Eu moro num apartamento com uma janela de alumínio. Bota na pastinha. Então, vai sem critério. Eu acho que isso é uma ótima autoanálise. Então, sei lá, fez uma pastinha com 20 imagens inspiradoras que fizeram seu coração palpitar. Aí você pega essas 20 imagens, dá mais um golinho de vinho e começa a ver o que essas imagens querem te dizer. Então, de repente, você vai verificar que dessas 20, 10 pelo menos, isso é uma coisa que é infalível, 10 pelo menos vão ter um tipo de forma mais do que as outras. Então, sei lá, formas arredondadas. Você vai descobrir que você é uma pessoa que gosta de formas arredondadas. 15 imagens vão ter um material que você ama, madeira, por exemplo, ou vidro. Então, é muito interessante essa pesquisa, porque você não precisa usar a referência literal, você usa a referência como um estudo das coisas que você gosta intuitivamente. Então, se você tirar dessas 20 imagens que você gosta de madeira, que você gosta de formas arredondadas, que você gosta de um determinado tom de cor, porque às vezes eu gosto de colorido, mas eu gosto de cor rebaixada, não de cor vibrante. Nessa pesquisa intuitiva, você vai ver que naturalmente vai aparecer cores mais rebaixadas ou cores mais vibrantes. Então, isso é um estudo muito interessante. E a partir daí, aí sim você começa a montar os mood boards dos seus sonhos, com as peças. Mas entendendo, já tendo esse raio-x do que você gosta na sua essência. E isso a gente só consegue quando a gente se liberta de critérios econômicos e de qualquer outro tipo de julgamento. A gente vai ter um olhar verdadeiro. Eu costumo falar que Da alma, né? que é que nem quando você olha alguém e se apaixona, né? Tem alguma coisa ali diferente naquela pessoa. E Mesmo com que as você não saiba, isso deu um clique em você, né? Não tem gente que namora sempre o mesmo biotipo de gente? Isso é muito comum, né? Quer dizer, tá ali na seu foco de atração pessoas com cabelo castanho, pessoas de 1,70 m. Tem gente que fica muito nessa coisa. Então, isso está muito dentro da gente e às vezes a gente, por preguiça, por falta de tempo, ou por não saber mesmo, não se descobre. Então, quando a gente faz esse tipo de estudo, as chances de você acertar são muito maiores. Muito. Muito interessante, Cris. Cris, eu queria te agradecer. Foi uma conversa, as pessoas amaram aqui. Eu vi um Ai, monte que de bom. gente falando. Nossa, que conversa maravilhosa, deliciosa. Queria te agradecer. Obrigada a você pelo convite, viu? Obrigada mesmo. Tem aqui que veio de Santiago da Compostela, está aqui com a gente. Olha que Pedro chique. Rocha está aqui também. Eu gosto que vão aparecer dos amigos, os desconhecidos, todo mundo. Legal. Muito obrigada, Cris, por ter estado aqui, não só por isso, mas pela conversa amena, gostosa, clareadora, sabe? Deu um ar de morar bem. Ah, não é? Que é isso. É isso que a gente quer, né? A gente quer viver bem, todo mundo, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Cris. Espero que a gente Obrigada. se veja em breve. Se Deus quiser. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente também. Obrigada para Obrigada. todo mundo. Um Tchau. beijo. Conversa super gostosa com a Cris. Muito leve, mas interessante. Beijo, Silvia. Muito astral e cheia de informações e dicas preciosas, valiosas. Vou atrás dessas ideias que a Cris falou aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui, que passaram aqui. Regina, obrigada. Sônia, lá de Porto Alegre. Obrigada a todo mundo e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.